Boa noite, meus amados. Na nossa meditação de hoje vamos estar utilizando o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Nós usamos esse texto na semana passada para mostrar o quanto Jesus é importante para as nossas vidas. Como é importante encontrar em Jesus um amigo verdadeiro, aquele que está do nosso lado em qualquer situação, nos socorre, nos ouve, nos acolhe como nós somos e nos socorre nos momentos difíceis. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena ter um bom relacionamento com o Senhor Jesus. Mas hoje, o que será que Deus deseja nos ensinar por meio desse texto? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Bem, vamos descobrir juntos, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, onde diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, Senhor, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes à multidão, ou às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler descreve um dos milagres mais importantes realizados pelo Senhor Jesus Cristo: a multiplicação dos pães. Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de cerca de 15.000 pessoas. Foi realmente algo extraordinário. Foi algo tão grandioso, tão importante, tão impactante, tão significativo, que marcou profundamente a vida dos seus discípulos, de tal maneira que se tornou o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas de todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, apenas este milagre, a multiplicação dos pães para alimentar mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos, o que nos mostra como impactou a vida dos seus discípulos. Mas o que há de especial neste milagre? O que ele nos ensina, ou o que nós podemos aprender com ele? Nós percebemos que muitas pessoas, ao ler esse texto e ao ler a respeito deste milagre, acreditam que o propósito principal dele, o principal ensino que pode se extrair daí, é a respeito de compaixão. Porque no versículo 14 diz que Jesus olhou para aquela multidão e compadeceu-se deles. Outros acreditam que o principal ensino é caridade, porque Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dai-lhe vós de comer. Então as pessoas olham para esse texto, está vendo? Jesus estava ensinando a importância de realizar boas obras, fazer caridade. Outros ainda acreditam que a principal lição ou o propósito desse texto é ensinar sobre o serviço cristão, ser útil para Deus, porque aquele rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele deu para que o milagre pudesse ser realizado. Outros acreditam que a principal lição é a gratidão, porque Jesus tomou o pão e os 2 peixes e deu graças a Deus.
Tendo dado graças, o partiu. Outros acreditam que a principal lição é prosperidade. Ele deu, distribuiu e colheram 12 cestos cheios. Alguns tentam diminuir o impacto disso e dizem: mas é porque era cesto pequeno. Não era cesto grande. A verdade é que ele alimentou mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, cerca de quase 15 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E ainda sobraram 12 cestos de pão. Se você for na padaria, você vai ver o tamanho do cesto, onde eles colocam o pão para poder lhe servir. E aí talvez você tenha uma ideia do tamanho do cesto utilizado para recolher os pães. Mas ainda há outros que preferem usar esse texto para falar sobre a divindade e o poder de Cristo. Porém, ao ler esse texto, eu sou levado a crer que Jesus tinha um propósito especial por detrás disso tudo. E eu creio que esse propósito estava relacionado com os seus discípulos, porque ali estava Jesus procurando por toda sorte ensinar os seus discípulos, preparar os seus discípulos para poderem seguir os seus passos. E eu digo isso porque quando nós olhamos atentamente para o texto, nós percebemos que Jesus estava utilizando esta situação para trabalhar na vida dos seus discípulos. Por isso eles foram especialmente envolvidos por Jesus neste milagre. Pensa nisso. Quem sabia das dificuldades que eles estavam enfrentando? Tem uma multidão que precisava ser alimentada. Quem sabia? Os discípulos. Exatamente. Quem sabia da responsabilidade diante deles, que pesava sobre os seus ombros? Vai e dê-lhes de comer. Quem sabia? Apenas os discípulos. Apenas os discípulos. Quem sabia que aquilo que eles tinham não era suficiente? Os discípulos. E por fim, quem foi marcado profundamente pelo resultado, ao ver aquilo que Cristo fez? Os discípulos. Porque Jesus mandou os discípulos colocar aquelas pessoas sentadas porque iam receber comida. Mas eles sabiam que era 5 pães e 2 peixinhos? Não. Eles só receberam os discípulos distribuindo. Quando os discípulos coletaram os 12 cestos, eles talvez nem se deram conta do que havia acontecido. Nem se deram conta. Então Jesus estava trabalhando na vida dos seus discípulos. Eles foram especialmente envolvidos porque Jesus sabia que os seus discípulos ainda não estavam prontos para seguir os seus passos. Ele sabia que eles não estavam prontos para enfrentar as dificuldades da vida cristã. Ele sabia que eles não estavam prontos de forma eficiente para promover o Evangelho ou promover a glória de Deus. Eles não estavam prontos. E o que faltava para os seus discípulos? Para estar pronto, faltava fé. E eu entendo que esta era a principal lição que Jesus estava dando para os seus discípulos. É uma lição que diz respeito à fé. Creio que este era o propósito do Senhor Jesus Cristo, ensinar a respeito da fé. E para ensinar a respeito da fé, Jesus estava utilizando na vida dos seus discípulos essas dificuldades, ou essa dificuldade em especial, essa necessidade de pão para alimentar aquela grande multidão. Ele usou essa dificuldade primeiro para testar a fé de seus discípulos. Então nós podemos entender com isto que as dificuldades vêm para provar a nossa fé, se cremos de fato em Deus, porque João diz exatamente isso. Jesus fez isso para provar os seus discípulos, para provar, para experimentar a sua fé. Abra lá no Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 6. Irmãos, precisamos entender que Deus usa as dificuldades para experimentar, provar a nossa fé.
E não é porque Deus não sabe o tamanho da nossa fé, porque nós não enxergamos o tamanho da nossa fé. Muitas vezes nós achamos que temos grande fé em Deus, somos fervorosos na fé, declaramos que cremos em Deus como os discípulos declararam: cremos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, cremos que Tu és o Messias. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Mas há uma distância muito grande entre aquilo que nós professamos, falamos com a boca, e aquilo que nós demonstramos na nossa vida. E era exatamente isso que Jesus estava provando, experimentando na vida dos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia, bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que ele estava para realizar, mas ele precisava experimentar o limite da fé dos seus discípulos, até onde ia a sua fé, testar a fé dos seus servos, dos seus discípulos. E sabe, as dificuldades também vêm para provar a nossa fé em Deus. E precisamos gravar isso em nossos corações. Deus usa as dificuldades para provar a nossa fé. E Jesus estava fazendo isso, fazendo com que os seus discípulos aprendessem essa lição de quanto é importante crer e crer somente. Então, para isso, a fé deles precisava ser experimentada, provada, passada pelo fogo. Deem de comer a esse povo. E imediatamente os discípulos procuraram uma solução. Será que 200 denários dá para resolver tudo isso? Onde é que eles estavam? No deserto. Ia comprar pão aonde? Alguém diria: só Deus sabe. É verdade, só Deus sabe, porque no meio do deserto não tinha nada, não tinha onde comprar pão. E será que 200 denários daria para comprar pão para todo aquele povo? Pensa aí, 15 mil pessoas. Será que o teu salário daria para comprar pão para todo mundo? Porque os discípulos tentaram usar da lógica. É o que nós fazemos muitas vezes, usamos a nossa razão e achamos que a razão está acima da nossa fé. Mas a aprovação vem para mostrar quanto a nossa fé é pequena. Você crê mesmo em Deus? Até que ponto você crê em Deus? Porque fé naquilo que nós podemos ver, esperança que se vê, diz a palavra de Deus, não é esperança. Se você vê e enxerga, não é fé. Hebreus capítulo 11 diz o que é fé. Abra lá em Hebreus capítulo 11. É sempre bom recordar o que diz a palavra de Deus sobre fé. A fé que Deus espera dos seus discípulos, que Cristo esperava dos seus discípulos. É por isso que eu creio que o propósito de Jesus Cristo era de fato promover a fé dos seus discípulos, uma fé inabalável, uma fé firme. Então, para levá-los até essa fé inabalável, Jesus precisava testar a sua fé. E ele usou a dificuldade para testar a sua fé, para mostrar para eles até onde ela ia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas pode crer. Deus pode fazer. Os discípulos precisavam entender que eles eram incapazes de resolver aquela situação. Eles precisavam entender que, pela lógica, aquela situação era impossível de ser resolvida, impossível de ser resolvida pelo homem. Eles não tinham dinheiro suficiente. Marcos capítulo 6, versículo 35 a 38, ele diz: não temos, 200 denários não daria para comprar pão para todos eles. Abra lá em Marcos 6, versículo 35 a 38. Então, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e a hora já é avançada.
Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Então disseram ele: iremos nós comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Iremos nós comprar com 200 denários? Não vai dar, não é suficiente, nem tem onde, nem é o suficiente para alimentar todo esse povo. Então ele lhes disse: quantos pães tendes aí? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E aí, vocês acham que 5 pães e 2 peixes seria suficiente? Quantos pães você come? Não precisa responder, é só para você pensar. Será que 5 pães e 2 peixinhos seria suficiente para 2 adultos? Depende do adulto, você diz, né? Tem gente que come numa rodada 5 pães tranquilo, e ainda de quebra usa os peixes e a espinha para palitar os dentes. Então é fichinha, não daria, é impossível. Então Deus estava usando essa situação para testar a fé dos seus discípulos, para mostrar para eles que eles eram incapazes de realizar isto, que para o homem há certas situações que são impossíveis. E é no momento que nos deparamos com situações impossíveis que precisamos voltar nossa fé para Deus. Para Deus. Então há situações que são impossíveis. É impossível um homem driblar a morte. Quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém. Não adianta. Não dá para driblar a morte, não dá para aumentar o tamanho, mudar de estatura, não dá para proteger nossas vidas das doenças, dos acidentes, dos perigos, dos muitos perigos que nos cercam. Somos totalmente incapazes. Somos incapazes de alcançar nossa própria salvação. Então as provações vêm para mostrar a incapacidade do homem, testar a nossa fé, até onde você crê em Deus ou você crê em você mesmo. Então Deus usa as dificuldades, é o que nós aprendemos com esse texto. Jesus planejava usar toda essa situação para ensinar seus discípulos sobre fé, e para ensinar sobre fé ele permitiu que eles experimentassem essa dificuldade, sentissem na pele a sua total incapacidade, para experimentar até onde vai a sua fé. É só se tem pão, se tem o mercado por perto, é só se você tem condições que você crê que Deus pode fazer? Porque infelizmente é assim que nós agimos. Com a boca falamos: eu creio em Deus, mas quando vem a dificuldade, quem tenta resolver? Somos nós. E se não conseguimos resolver, entramos em desespero, porque não entendemos que Deus está tentando mostrar para nós que a nossa fé deve ser voltada para Deus, não em nós mesmos, não na nossa capacidade, não nos nossos limites, em Deus. Então as dificuldades vêm para provar, testar a nossa fé. Ela vem para revelar realmente até onde ela vai, os limites da nossa fé. As dificuldades são usadas por Deus também para aumentar a nossa fé, porque como a nossa fé é pequena, como ela é pequena, Jesus precisava mostrar para os seus discípulos o quanto a sua fé era pequena. Senhor, nós só temos aqui, disseram os discípulos, só temos 5 pães e 2 peixes. Você consegue entender o que eles estavam dizendo? Não vai dar, não dá certo, Senhor. Vamos conseguir alimentar alguns aí, mas não vai dar para alimentar todos. A fé deles era muito pequena. Eles precisavam enxergar realmente a realidade de suas vidas, a sua falta de fé em Deus. Lucas capítulo 9, onde também está o registro desse texto.
nos mostra que muitas questões foram levantadas pelos discípulos, que mostram quanto a sua fé na solução daquilo ainda era pequena. Lucas capítulo 9, versículo 12 a 15. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Senhor, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Então responderam eles: Senhor, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E Jesus precisava mostrar para eles a importância de crer em Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus. Então as dificuldades vieram primeiro para provar a sua fé, mostrar para eles a sua falta de fé, até onde vai o limite da sua fé. E agora vinha para aumentar a sua fé: eu vou usar os 5 pães e os 2 peixes. Bote todo mundo sentado. E os discípulos provavelmente colocaram apenas em obediência, mas com aquela pulga atrás da orelha: e agora, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será? Irmãos, se nós não reconhecemos a nossa falta de fé, jamais seremos capazes de olhar para o Mestre, para o Senhor, e dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. Achamos que somos grandes demais, poderosos demais, e temos dificuldade de reconhecer a nossa falta de fé. Não é falta de fé, é precaução. Não é falta de fé, eu só preciso ser cuidadoso. Então o seu cuidado é falta de fé. Os discípulos tentaram em muitas situações difíceis dar conta da situação, não apenas aqui providenciando 5 pães e 2 peixinhos, ou pensando em como comprariam pão para alimentar toda aquela multidão. Quando os discípulos estavam no barco, vendo o barco ser assolapado pelas ondas, começaram a jogar o peso fora e começaram a tirar água de dentro do barco. Eles estavam tentando resolver de algum jeito, porque não conseguiam admitir que faltava apenas a fé. Apenas a fé. Foram muitas as situações em que Jesus utilizou as dificuldades para tentar aumentar a fé de seus discípulos. Logo após esse texto, Jesus, de Mateus capítulo 14, Jesus despede os seus discípulos, pede para que eles vão na frente, entrem no barco e vão na frente, que ele alcança eles depois. E aí, depois de subir ao monte e orar, Jesus vai de encontro aos seus discípulos. E ele vai de encontro aos seus discípulos fazendo o quê? Aquilo que parece impossível para os nossos olhos, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele vai andando por sobre as águas. Ao olhar, a primeira impressão que os discípulos tiveram no meio daquelas ondas, alguém andando por cima das águas, só pode ser uma assombração. Ficaram apavorados. Então Jesus precisa gritar para ele: não temais, sou eu. E aí Pedro diz: se é o Senhor, então deixa eu ir andando no teu encontro. E Jesus disse: vem, vem. Quantos desceram para andar em direção a Jesus Cristo? Só Pedro. O resto, vamos ver o que acontece com Pedro. Se ele afundar, se ele conseguir, talvez a gente vá, mas deixa ver o que acontece com Pedro. Não é assim que a gente faz? Vamos esperar para ver o que acontece. Isso mostra o quanto a nossa fé é pequena. Apenas Pedro foi. E quando Pedro começou a andar em direção a Jesus Cristo, ele se deparou com as dificuldades ao redor, olhou as ondas e começou a afundar. E o que Jesus disse para ele? Ó homem de pequena fé,
E realmente as dificuldades, elas têm essa capacidade de não apenas revelar a nossa falta de fé, mas mostrar que precisamos que a nossa fé aumente mais e mais, porque ela é muito limitada, é pequena, é muito pequena. Se você abrir lá em Lucas capítulo 17, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a importância do perdão e de se tomar cuidado com aquele que vive na prática do pecado, mas se arrepender, perdoa. Então, versículo 5 e versículo 6, Lucas 17, versículos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. As dificuldades vêm não apenas para provar a nossa fé, elas vêm também para que a nossa fé se torne cada vez maior, aumente a nossa fé naquilo que Deus pode fazer. Porque precisamos chegar a este ponto, reconhecer a pequenez da nossa fé, para podermos dizer o que disseram aqui os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. E eu ouvi certa vez um pastor dizer: não pede isso, porque quando você pede para que Deus aumente a sua fé, o que você recebe? Dificuldades, lutas, provações, para de fato provar a sua fé e levar você a crescer na fé. É interessante como Paulo explicou isso lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13. Depois de repreender tanto aquela igreja e dar tantas orientações, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos para quê? Para ver se realmente estão na fé. Se estão na fé, provai-vos a vós mesmos. Prova se você confia mesmo em Deus. Experimenta. Ou não reconheceis que Jesus está em vós, que está com você, do seu lado, lhe auxiliando, lhe socorrendo, lhe amparando? Então examine a vós mesmo. E era a dificuldade que Jesus estava utilizando para examinar os seus discípulos, para provar a sua fé e mostrar que eles precisavam de uma fé ainda maior. Se eles queriam se tornar de fato servos úteis, se eles estavam decididos a seguir os passos de Jesus Cristo, eles precisavam de mais fé, ter fé, uma fé segura. Então Deus estava utilizando as dificuldades para provar a fé, para aumentar a fé destes discípulos, e estava utilizando as dificuldades para firmar a fé destes discípulos. Se você voltar para Mateus 14, depois que eles disseram que tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos e que a fé não era suficiente para crer que a multidão podia ser alimentada com isso, Jesus Cristo então diz: tragam para mim os 5 pães e os 2 peixinhos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram. E dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos. Perdão, vou ler direito. Versículo 20. Todos comeram e se fartaram. Ponto.
E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. A ideia é completo, transbordando. Não foi qualquer cesto. E quando eu penso em cestos cheios, nessa ideia de transbordando, eu fui levado a lembrar de uma certa ocasião em que eu me atrevi a trabalhar com obra. Encher uma laje de concreto, ajudar um colega meu, um vizinho meu, só que ele trabalhava a vida toda como pedreiro, eu não, e era na lata. Você já fez isso? Maravilhoso. Tinha que pegar na lata e entregar para a pessoa que estava andando, para a pessoa do andame entregar para a pessoa que estava em cima da laje. E aí eu comecei com aquele gás, moleque, novo, queria provar que ele aguentava o tanto que ele aguentava. Então cada vez que ele botava a lata no chão, eu botava também. A diferença é que a lata dele saía cheia. A minha começou a diminuir, até um ponto que a lata não subia nem com uma pá. Mas aqui diz 12 cestos cheios. Não eram vazios, não eram pela metade, não eram 12 cestos, cada um com um tanto diferente. Não, a Bíblia faz questão de enfatizar: 12 cestos cheios. E foi exatamente para fortalecer, firmar a fé daqueles discípulos, para que eles pudessem entender que podem crer e entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pode entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Aquilo que parece impossível, aquilo que você acha que jamais vai ser alcançado, deixa nas mãos de Deus. Basta que você entregue tudo nas mãos de Cristo. Ele disse: tragam para mim. Tragam para mim. Tragam para mim. Porque fé é crer que tudo é possível para Deus. E a sua palavra afirma isso, que tudo é possível àquele que crê. É preciso crer. É preciso ter uma fé inabalável. E é para isso que as lutas vêm, é para isso que existem as dificuldades, é para isso que em muitos momentos precisamos enfrentar aquilo que os discípulos estavam enfrentando, uma situação que parecia impossível ser resolvida, para primeiro testar nossa fé até onde ela vai, depois para mostrar que a nossa fé precisa ser aumentada, crescer mais e mais, porque ela é pequena, é incapaz de fazer aquilo que a Bíblia diz, transportar. Porque se for o tamanho de um grão de mostarda, que diz é o menor das hortaliças, não sei que tamanho é um grão de mostarda, mas diz, se for do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de transportar uma montanha. E sendo sincero com você, a minha fé não chega a esse ponto, mas eu preciso passar pela dificuldade para enxergar isso e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé cada dia. E é só quando você enxerga a necessidade de ter uma fé maior, é que você pode experimentar o que os discípulos experimentaram. Uma fé firmada naquilo que Deus pode fazer. Você é incapaz, limitado, mas Deus pode fazer todas as coisas. Eles precisaram entregar tudo nas mãos de Cristo, para poder recolher 12 cestos cheios, transbordando, repletos de pão, e é claro que isso foi grandioso. Como eu disse no começo, marcou profundamente a vida dos seus discípulos, de tal maneira que os 4 evangelhos, fez questão de registrar nos 4 evangelhos o mesmo milagre. E Lucas nem estava no meio dos 12, ele ouviu o testemunho dos discípulos de Cristo. Ele averiguou tudo aquilo que as pessoas presenciaram andando com Cristo, e ele registrou, depois de muitos exames, muita pesquisa, muita avaliação, aquilo que ele, induzido pelo Espírito, achava importante ser registrado, para promover a nossa fé. Como disse o Evangelho de João, no finalzinho, abra lá em João.
Há muitas coisas que Jesus realizou e não caberiam num livro. Não caberiam num livro. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Muitos milagres. Mas os que foram escritos neste livro foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Deus tinha um propósito quando levou os discípulos a passar por essa experiência de ver o milagre da multiplicação dos pães. E eu creio que o propósito principal era despertar os seus discípulos para uma necessidade de se ter uma fé, e uma fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso a dificuldade veio para testar a sua fé, até onde ela ia. Veio para mostrar ou revelar a necessidade de ter uma fé ainda maior, aumentar a sua fé. E a dificuldade veio por fim para afirmar, fortalecer a fé dos discípulos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi só depois que eles viram o que aconteceu, que eles passaram a crer talvez que Cristo podia realizar muito mais do que eles imaginavam. É verdade que em muitas situações, ainda depois disso, os discípulos caíram, tropeçaram, bambearam na fé. Mas depois que eles viram Cristo ressurreto, a fé deles de fato se tornou uma fé inabalável, ao ponto de crer que importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens, ao ponto de chegarem a considerar as suas vidas como nulas. Tanto faz. Como disse Paulo, considerei tudo na minha vida que parecia ser lucro, considerei como perca por amor a Cristo, para alcançar a Cristo e a graça de estar com Cristo. Então, o que nós podemos aprender com esse texto é que Deus espera exatamente aquilo que Jesus esperava dos seus discípulos, que tenhamos fé em Deus, no poder de Deus, uma fé inabalável. Ele vai usar as dificuldades para provar para nós até onde vai a nossa fé. Não é para Deus, Deus sabe. A verdade é que nós não enxergamos até onde vai a nossa fé. Ele vai usar as dificuldades para nos fazer entender que precisamos de uma fé ainda maior do que a que nós achamos que temos. E Ele vai usar as dificuldades para afirmar, fortalecer a nossa fé no seu poder. Tem um corinho infantil que diz exatamente algo sobre isso, que diz que crê somente. Creia somente e crê. Você conhece crê somente? O corinho é bem simples, é curtinho, diz assim: crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. É claro que cantado esse hino é muito mais bonito, não é? Mas a mensagem é essa: crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Fé em Deus é crer mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Fé em Deus é crer quando somos incapazes de resolver ou não tem nada que possamos fazer. Fé é crer que no momento certo Deus vai resolver tudo aquilo que aos nossos olhos parecem difíceis ou grande demais. Então, para poder experimentar dessa fé, creia, somente creia. Que Deus nos abençoe.